Lucas 1:5, nós vimos toda aquela história do sinal de Nossa Senhora. Aquilo que o profeta disse, aconteceu. Deu um monte de problemas e rebus aí no mundo das famílias, da religiosidade. Mas acontece uma coisa que não tem explicação. Como é que vai entender com a razão o plano de Deus? Eu escrevi, tenho lá escrito, um livro, Plano do Amor de Deus com Maria. Gente, eu não sei de onde surgem tantas palavras para a gente escrever. É muito bonito. É impressionante, a gente vai escrevendo, nem sabe o que escreve, depois vai ler e diz, meu Deus, foi eu que fiz. Mas é muito bonito. Pelo seguinte, para você entender um texto, você tem que ler a Bíblia quase inteira, ou inteira. Porque cada texto, ela envolve todo um contexto. Impressionante como que, quando você vai adentrando nesse mundo da palavra de Deus, os horizontes vão se abrindo de uma forma muito maravilhosa. Conta-se no capítulo, sim, no versículo 5, do capítulo 1 de Lucas, no tempo de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias da classe de Abidias. Sua mulher descendia de Araão, chamava-se Isabel. Vocês viram na conversa de Acás com Isaías, que Acás descendia de Judá. E aqui nós estamos vendo que Zacarias descendia de Araão. Araão, irmão de Moisés. Moisés, o homem chamado para libertar o povo de Israel. Veja cada história fascinante que a Bíblia traça. E ele era sacerdote, então aquele comando todo que estava naquelas brigas, acabaram desaparecendo do rol, e entra um tal de Herodes, que ganhou as guerras políticas, mas que também não tinha nada de Deus. Mas era, pelo contrário, um livre pensador, que só defendia as classes políticas, interesses econômicos e tudo mais. Estas situações veio trazer uma proximidade com mais blandeza, com menos velocidade do que os antecedentes. Embora esse Herodes não fosse um religioso, mas ele politicamente considerava as classes religiosas, desde que as mesmas não influenciassem em nada o seu governo. Então, como a classe religiosa aliou-se com a classe política, então ficou uma parceria entre religiões e política. Nada da política podia ser tomada decisão sem passar pela classe religiosa. E nada da classe religiosa tomava decisão sem passar por classes políticas. Por isto, quando Jesus entra fazendo toda a história do cristianismo, porque cristão partiu depois de Jesus. Cristão vem de Cristo, Cristo vem de cruz, cruz de crucificação. Então, cruz, crucificação, Cristo, cristianismo. Então, o cristianismo de Jesus veio trazer um renovo, uma ideia diferente, uma ideia
que já tinha se apagado da ideologia humana. Se a gente analisa e estuda os fatos bíblicos, você começa a perceber que as histórias que nós estamos vivendo hoje são as mesmas do passado. Vocês percebem como a humanidade está ficando só religioso? Vocês lembram tempos atrás como que deu um crescimento na igreja? Era louvor, era retiro, era congresso, aqueles campos enchiam de bola, era um povo que rezava, cada capela tinha aqueles movimentos lindos, capelas cheias. Foi assim um levante. Mas aos poucos foram esfriando, esfriando, esfriando. E hoje, para você pegar um povo num retiro, ó, eu não pregava nenhum retiro com menos de 500, 600, 800 pessoas, 1.000, 3.000. Eu tenho até filmado. Ginásios com 8, 9 mil pessoas. Era uma loucura a sede que o povo tinha. Mas foi esfriando, 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 e hoje reduziu sempre naquilo que a Bíblia fala e que está sendo confirmado. A Bíblia diz em Joel, capítulo 3, que um resto do povo que vai invocar o nome dele. A Bíblia repete isso em Zacarias, capítulo 12, que é uma terça parte que vai se salvar. A Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 7, que seria os escolhidos, uma numerologia de 144 mil, que seria 12 vezes 12, em proporção de pessoas. Não quer dizer que é só esses que vão se salvar. É uma ideia que a Bíblia dá da redução, de como será reduzido a fé do povo na humanidade. Segundo Timóteo capítulo 4 fala que a humanidade iria afastar de Deus, que os homens iriam apartar os ouvidos da sã doutrina do Senhor. Essas mesmas histórias nós estamos vendo aqui, que já aconteceu no passado e que está repetindo aqui no presente. Então, este governador, esse Herodes, que era realmente o que governava, junto lá nos trabalhos dele, havia um sacerdote da classe de Abdias, sua mulher descendia de Arão, chamada Isabel. Isabel, ela é prima de Nossa Senhora. Os pais são irmãos. Ambos eram justos diante de Deus, versículo 6, e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filho, porque Isabel era estéril, e ambos de idade avançada. Mas ele era o que tinha uma função sacerdotal. Para nós entender como que o plano de Deus veio, é necessário a gente vendo como Deus, antes de lançar um projeto, ele prepara o projeto para que quando for declarado, quando decreta o seu projeto, então realmente é o que vem sem falha. Então Deus não falha, Deus não erra. Mas ele precisava projetar uma ideia que na ideologia humana era um absurdo. Isabel era muito conhecida no território de Nazaré, porque era uma família que tinha tradições. Eles vinham daquele povo que era um escravo no Egito e que acabaram adquirindo a terra prometida. Então, existia história, embora muitos já não estavam na mesma jornada, mas tinham o conhecimento
através dos pais, dos antepassados, que contavam as histórias de como eles sofreram lá no Egito, como eles saíram do Egito, como Deus operava nas caminhadas. Então eles tinham essas histórias através do que a família dizia. E é muito importante isso dentro de uma família. É muito importante contar as histórias bíblicas para os filhos. Os avós, eu volto e meia aí com as minhas netas e bisnetas, eu comento as coisas de Deus, gosto muito de falar do passado, como o avô era, como que conheceu a avó. Eu gosto de contar essas historinhas. E isto é bíblico. A Bíblia nos diz, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, não precisa pegarem, que é preciso dizer isso aos nossos filhos. Contar, ensinar, ler a Bíblia, explicar. Porque eles vão levando esse legado nas gerações que vêm. Mas ultimamente, a humanidade não está tendo mais esse cuidado, gente. Dificilmente a família pega mais na Bíblia, dificilmente a família fala de Deus para os filhos, orienta, lê a Bíblia, diz para eles o que pode e o que não pode, ensinando a não adentrar na ideologia que o mundo moderno ensina. Isso é muito importante. E não tenha vergonha de dizer, nem que for para tua filha casada, para o teu filho casado, e dizer para eles que ensine os seus filhos e netos. Então, eles recebiam essas orientações por conta do que os antepassados contavam para eles. O versículo 8 diz que, ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote na ordem de sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume, em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer perfume. Eu gosto de ir explicando a Bíblia. Se a gente só lê, não entende. Os sacerdotes, eles tinham classes. Então, havia uma classe de sacerdote que era permitido entrar dentro do santuário. O santuário ficava em um lugar reservado. Vamos imaginar como eu estou aqui. O santuário estava na Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma referência que o povo tinha, que aonde estava a arca, estava Deus presente. Então, ninguém podia entrar aonde estava a arca. Vocês devem lembrar, o povo mais antigo da minha geração, quando nas paróquias, o sacrário, ele era escondido atrás de uma cortina. Se não uma cortina grande, ao menos uma cortininha que tampava só o sacrário. E quando aqueles sacerdotes iam pegar a âmbula, o extensório ali dentro, meu Deus, eles abriam com todo cuidado, que não se podia, porque era um respeito mútuo. E, de repente, quando eles iam limpar o cálice, os sacerdotes antigos, eles esfregavam, às vezes caía um fragmentozinho de partícula, eles pegavam, colocavam na boca, lavavam o paninho, quer dizer, sagrado ao extremo. E também, nessa época, este sagrado tinha os sacerdotes que eram especializados para isto. O sacerdote que tinha a função de entrar dentro do santuário, ele tinha a cabeça rapada bem no meio. Então ele tinha o cabelo e aqui era rapado. Isto era um sinal que ele trazia os judeus, por exemplo, eles trazem até hoje um paninho na cabeça, esqueci, cap, dá um nome lá, que eles trazem, que isso é o sinal de suas funções. E coube por sorte, nesse dia,
fazer as oferendas? Zacarias. Só que Zacarias já tinha uma idade e a sua esposa Isabel também já era de idade. Quer dizer, dentro da ética física, eles não tinham como ser pai, nem fecundar e nem conceber. Pela lógica, não tinha mais jeito. Mas ele foi sorteado a fazer as funções sacerdotais. Que função era essa? Fazer as trocas ou levar as oferendas que eram dadas, que somente o sacerdote que tinha essa função entrava dentro da cortina. Essa cortina era chamada de véu. Esse véu era chamado véu do santuário. Por isso que é muito bonito entender as coisas da igreja. É a mesma história do casamento. O casamento traz essa ideia. Por que no casamento a moça veste de noiva? E é tudo branco, e é véu, é grinalda, porque embaixo daquela veste precisaria ter uma virgem. E o que é esta virgem? É aquela pessoa que não foi rompida. O ímen da jovem simboliza o véu do seu ventre, do ventre de Maria. É muito lindo estudar isso. Então, se a moça não peca, ou seja, se ela não transa antes do seu casamento, ela é uma virgem entre o céu e a terra. Porque o véu que lhes dá essa autonomia de virgindade traz na entrada do templo. O genital feminino é o templo de Deus. Entendam isto. Por isso que é banalizado, por isso que é atacado, por isso que é estragado. Então, o que ocorre? Este santuário foi criado para uma adoração, porque quando Deus disse para Eva e para Adão que eles não podiam entrar e nem tocar nenhuma árvore que era proibido, esta árvore é o nosso corpo. Nós somos árvore genealógica. Então eles não podiam um tocar no outro, e que, para dar a ilustração, fala maçã. Eles não podiam tocarem, porque esta árvore estava sendo tocada não por ordem de Deus, mas estava sendo tocada por uma tentação do demônio. Então Deus falou: vocês não toquem e vocês não comam, porque se fizer isso vocês morrem. Porque eles desobedeceram, eles tocaram e eles pecaram. Então foi quebrado a ordem, ou seja, foi rompido a aliança, foi rompido o véu. Então agora, Adão não é mais casto, e Eva não é mais virgem. Este é o pecado que mata a alma do homem. E Deus poderia acabar com tudo, mas Ele ama, e quem ama, perdoa. Mas Deus teve que inventar um jeito para salvar. E esse jeito tinha que depender do querer do homem.
Porque agora o homem está sujeito a uma outra organização. Está sujeito ao demônio. Porque foi o demônio em forma de serpente que disse, coma, toca. E ela vacilou e aconteceu. Então o que Deus fez? Deus precisou criar outro lugar santo. E esse outro lugar santo, ele deu o nome de santuário. Aonde ficaria o lugar santo. E para entrar nesse lugar santo, tinha que ter pessoa escolhida por Deus para entrar nesse santuário. Nós ainda estamos falando do Antigo Testamento. Para nós chegarmos em Maria, para nós chegarmos em Nossa Senhora. Mas para isso teve que ter um sistema. E uma lei, uma regra. E esta regra foi exatamente criar o lugar santo. E colocar um altar nesse lugar santo. Mas precisava pagar o que o diabo estava cobrando. Porque o diabo disse, agora eles pertencem a mim também. Então agora eu tenho como por tristeza, presta atenção nisto. Eu tenho como jogar doença, eu tenho como por depressão, porque eu tenho a chave da porta. Irmão, se você tem a chave da porta, você abre e fecha quando quiser. E a chave dessa porta chama-se sexo. Quem entra por um sexo rombando, esse estaria agredindo tanto a moral dele, como a moral de Deus. É incrível. Quer ver o que diz? Segura aí, Lucas. Gente, eu não saí do 3º, 4º capítulo ainda. Pega a carta de São Paulo aos Coríntios. Eu tenho que dar essa volta para chegar até Nossa Senhora, porque daí as pessoas dizem, vai falar o quê de Maria? Parece que não tem nada a respeito de Maria. Claro, tem tudo a respeito de Nossa Senhora. Diga, glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 6, versículo 12 de Corinto. Não perca o raciocínio. Esse tema é muito profundo. É muito bom. E você vai rezar a Nossa Senhora com mais devoção. Você vai cuidar do teu corpo feminino com mais devoção. Você vai cuidar da tua sexualidade com mais devoção, com mais adesão, porque o povo só leva o ato sexual como prazer, como farra, como aberração, etc. E nada disso é plano de Deus. Queridos irmãos, no capítulo 6, e no versículo 12, ensina, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Quer dizer, o mundo permite tudo. Mas nem tudo que é permitido, você pode utilizar. Você não pode utilizar de um ato sexual com uma pessoa que não tem legalidade cristã. Na legalidade cristã existe uma lei, uma regra. A mesma, desculpa, que Deus colocou lá no Éden, quando houve o pecado. Então entenda uma coisa maravilhosa. O que Deus diz, no versículo 13, o alimento são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus destruirá tanto aquele como este, ou seja, o teu estômago é para receber alimento. Mas o teu estômago tem um limite. Tudo que você pôr além do limite do teu estômago, vai destruir, vai criar caloria. Por que as pessoas ficam com esse puta barrigão? O que é isso, gente? É desregra no que se põe no estômago. Fica um dia inteiro comendo e bebendo, comendo e bebendo, comendo e bebendo. Teu estômago entra em colapso.
Ele não vai digerir mais e ele vai jogar lá para o ato digestivo. Então, estraga tudo. E a pessoa se apega tanto isso, vive escravo disto. E aí tem por onde o inimigo lançar vício, lançar dor, desentendimento familiar. Você olhar para o espelho e dizer, pelo amor de Deus, o que eu estou virando? Falta de ar, falta de circulação. E aí, remédio, remédio, remédio. Gente, olha o índice de farmácia que tem em cada cidade. Aqui em Cianorte, cada esquina tem uma farmácia maior do que a outra. E sempre cheio de gente. E comprando o quê? Droga de rico. Calmante, sedativo é droga de rico. Os pobres cheira a Cracolândia, vai para a rua, vai enfiar. Os ricos, os média classe, correm na farmácia comprar faixa preta e comprimido para dormir, e comprimido daqui e dali. É uma farmacinha em cada casa. E comprando, e comprando, e comprando. Diga para o do lado, está tudo errado, vizinho. Fala, por irmão. Amém, gente? Diga glória a Deus. É duro escutar isso. Estou te prejudicando, né, Joãozinho? Estou atrapalhando, né? Mas você pode morrer de falar que o povo não acredita no camelote, vai acreditar lá na tua receita. Toma isso aqui de 2 em 2 horas, depois do almoço, e assim que terminar, volta a buscar. Se isso não dá certo, eu vou dar uma dosagem mais forte. Me deixa o dinheiro e vai se drogar. É a lei, é a lei. Esse mundo, um precisa morrer para o outro vender caixão. Diga isso. É o mundo do pecado. Eu estava em Cascavel e o cara pediu para mim rezar na funerária. Olha, seu João, faz 1 mês e pouco que eu não vendo mais um caixão bom. Só aqueles caixão de papelão para a prefeitura. E eu duro que eu rezei lá e acabou vendendo colchão, mais caixão. Amém? Então o estômago é para o alimento, não alimento para... O alimento estômago não é estômago para o alimento. Deus está falando, não de estômago nem alimento. Deus está falando, a tua vida é para Deus e não para o pecado. Porque tudo é permitido, mas nem tudo lhe convém. Mas deixa eu voltar lá na história do santuário. A mulher passa a ser o quê? O santuário. E o homem passa a ser o quê? O santo dos santos. Então isso forma um casal santo. Este casal santo vem de uma lei de Deus, numa promessa que Deus fez a Abraão, dizendo que toda a família da terra seria bendita nele. Se quiserem anotar, está lá em Gênesis 12 e seguinte. Então esta família santa forma um povo santo de Deus. Levítico 19, 1 e 2 disse, sede santo, porque eu, vosso Pai, sou santo. É uma ordem que Deus dá para a gente ser santo. Amados e amadas, mas porque estrabelhamos, criamos impureza, esta santidade e este templo, porque é um mistério, se você olhar a Nossa Senhora, aqui nós temos símbolo de uma mãe grávida. Você que é mãe, você já passou por essa experiência. Às vezes eu fico pensando, quando eu estou assim, orando para as mulheres, pedindo para Deus como que eu ensinaria isto, eu fico imaginando, como é que é ter um filho na barriga? Você já pensou que mistério, mãe? Amados, como é que daria para mim engolir uma criança e ter ela aqui dentro? Tem como. Você viu que plano lindo? Que plano lindo. Olha o jeito que Deus ajeita. Simplesmente por um ato, por uma atitude.
e por uma atitude prazerosa. Quando não há malícia. Quando não há desejo ao contrário do que foi de Deus. Então isso se torna um amor perfeito, do jeito que Deus escreveu. Porém, amados, quando você olha as explicações, e olha como você fez ou está fazendo, você começa a sentir assim, envergonhado. E isto é vergonhoso mesmo. Porque muitas pessoas não estão sendo marido e mulher. E é por isso que o demônio tem poder e força de entrar na tua casa e levar embora a tua mulher e jogar no braço do outro. Entrar em sua casa, pegar o seu marido e jogar no braço do outro. E isto vem de gerações, vem das raízes. E o diabo não perdoa, ele faz mesmo. Ou quando não, joga o entendimento, desentendimento, joga depressão, opressão, joga medo. O que é o medo? É uma força que tira o mistério de Deus e dificulta o agir vosso. Isso é o medo. E esse templo somos nós. Volte para trás um pouquinho. Pegue o capítulo 3 de Coríntios e o versículo 1 Coríntios, capítulo 3. Amém? Capítulo 3, versículo 16. Quando achar, digam amém. Amém. Capítulo 3, versículo 16. Se a tua Bíblia for Ave Maria, leiam ela. Pare um pouquinho. Qual foi a primeira frase? O que é que nós somos? Agora olha para o altar. Você nasceu de quem? Me repitam. De quem? De uma mulher. Só da mulher? Da onde saiu a mulher? Falem, gente. Da onde saiu a mulher? Do quem? Saiu do homem. E da onde saiu o homem? Da mulher. Olha que plano. O homem sai da mulher e a mulher sai do homem. E ambos saem de Deus. Quando ambos estão no plano de Deus. Eu queria achar uma página que o catecismo escreve aqui, que é muito bonito. 10:54. Ai, perdi meu catecismo, estava todo anotadinho, eu estou com um novo aqui, mas está difícil. Já um pouquinho lá que eu quero achar aqui. 54. Vamos ver o que a palavra da igreja nos diz. O catecismo da igreja nos ensina assim: o que morrem na graça e na amizade de Deus não estão totalmente purificados
embora seguros de sua salvação eterna, passam depois de sua morte por uma purificação a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria de Deus. Agora vamos para a Bíblia, porque o que nós estamos ensinando? Nós estamos falando do templo de Deus, nós estamos falando da virgindade de Nossa Senhora, nós estamos falando do cristianismo de Jesus. Que tudo isso temos que ter o conhecimento. Então, você leu aí: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, nós somos o templo de Deus. E é preciso que o Espírito de Deus habite em nós. Agora veja o que diz o versículo 17, leiam. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus é sagrado e sois vós. O que a igreja está me ensinando? Que os que morrem sem esta graça, os que morrem destruído ou destituído da graça, então ele vai simplesmente pagar pelos seus erros do outro lado da vida. Queridos irmãos e irmãs, volta para Coríntios 6 e no versículo, agora, 1 Coríntios 6, versículo 15, para nós entender a virgindade de Nossa Senhora e a lei que o amor nos determina. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 diz: não sabeis que vosso corpo são membro de Cristo? Ele é o cabeça e nós somos os membros. Tomarei então membro de Cristo e eu farei membro de uma prostituta. Prostituir significa romper a lei de Deus e entrar na lei do pecado. Irmãos e irmãs, na lei do pecado é horrível. Porque São Paulo escreve em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é o inferno. É a perca do céu. Quando estava se cumprindo o tempo, Zacarias, voltando lá naquele início que nós começamos, ele estava fazendo o quê? Essa função sacerdotal. Que função era essa? Ele entrou dentro do santuário, porque o santuário era um lugar santo. Então ele estava entrando lá para fazer o quê? Para fazer as orações, as funções de um sacerdote, acolhendo o pecado do povo, levando-o até Deus, recebendo a mensagem de Deus e levando até o povo. Mas acontece que isso já estava na conclusão da antiga aliança. E o profeta Isaías tinha dito que Deus iria dar um sinal e que uma virgem iria conceber. Mas Deus é tão cauteloso, Deus é tão propício, que ele quis realizar um mistério no humano de Isabel e de Zacarias, para ele dar um passo a mais em Maria e José. Então, todo cuidado que Deus tem é de não ferir, de não decepcionar cada um de nós. Já era uma grande loucura para a razão humana, um velho como Zacarias, uma velha em idade como Isabel, ser mãe.
Isso é antilógica. Mas Deus estava preparando um povo porque vinha algo ainda maior. De alguém que iria engravidar sem homem. Como? Não há como. Para a ciência, para nós, não. Mas para Deus, tudo é possível. Diga isso. Para Deus é possível Ele mudar a tua história radicalmente do que você era para o que você vai ser desse encontro para frente. Deus pode te mudar. Diga para Ele, você vai ser mudado, irmão. Você vai pôr um fim nessa depressão, nesse medo, nesse apego. Por que a gente se apega tanto com as coisas? Com filho, com casa, com dinheiro, com amizade. Por que a gente se esquiva tanto? Pelas histórias que a vida registrou em nós. Essa noite, nós vamos ter um grande momento de cura para o interior. E eu creio, porque a Sabrina disse, e é uma verdade. Os encontros marianos, ele mexe muito com a gente. Mexe muito com a gente. Eu estive em Israel, e eu andei em todos aqueles lugares. Lá onde a baleia engoliu o Jonas, estive lá onde Zaqueu subiu na árvore, enfim, mas teve em todos os pontos turísticos cristãos. Mas quando eu cheguei na igreja, onde o anjo anunciou a Maria, quando eu cheguei na igreja, aonde Maria visitou Isabel, gente, aonde, no templo onde o menino ficou perdido de sua mãe na festa de Jerusalém, tudo relacionado a Maria, era choro, 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 choro. É uma coisa muito forte, muito forte. Então a nossa fé católica, gente, é uma fé muito linda. Pena que é muito pouco explicado, pena que é muito pouco estudada, mas é muito lindo. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, Zacarias está fazendo sua função sacerdotal dentro do véu, dentro do santuário. E de repente acontece um fato surpreendente com Zacarias. Um anjo desce fazer uma visita a ele. Volta em Lucas e veja. Então ali em Coríntios, depois você lê. E você vai ver que todo relacionamento sem a ordem de Deus, você entra em um mundo de prostituição. Seu corpo está sendo misturado com prostituição. E era isso que estava mexendo muito com o povo do Antigo Testamento, porque eles não estavam mais observando a lei que Deus tinha dado. Então, os sacerdotes estavam fazendo oração nesse sentido, pedindo a Deus que este povo voltasse para Deus, que esse povo mudasse de vida. E enquanto ele está fazendo esta função, o povo estava na espera lá atrás do véu. É tão bonito essas histórias. Então eles ficavam lá, aguardando o sacerdote fazer toda a função. Quando o sacerdote faria toda a função, ele voltava e dizia ao povo tudo o que Deus tinha dito. E isso trouxe um problema.
Porque o sacerdote não saía lá de dentro. Vamos ver o versículo 8. Ou versículo 10. Versículo 10. Lucas 1:10. Se acharam, digam amém. Amém, Amadeu Lima? Está vendo, ministro da Eucaristia, a tua função qual é? Por isso que quem é católico tem que ser diferente. Fala para o irmão, tem que ser diferente, irmão. O meu copo secou aqui, Amadeu Lima. Tem que ser diferente. Por quê, gente? Porque a gente comunga. O povo vai e comunga, nem sabe o que está fazendo. Comungar é entrar no sentido que nós estamos falando. Sentir a santidade da Eucaristia. Sentir que Jesus agora está no meu sacrário, no meu coração, na minha alma. Eu não posso entrar na igreja, comungar, depois encher a cara de cerveja, de cigarro, brigar, dar pau. Jesus não fica nesse lugar, não. Tão enganado, como o Amadeu disse aí. Ele falou que ele queria aprender a ser católico, né, Amadeu? E tudo que não é nada é católico. É católico, mas fuma, bebe, joga, transa, tapeia, julga, condena, passa os outros para trás. Larga da mulher, arruma outra, desarruma. Igreja católico. Não funciona assim. Diga para o do lado, está errado, vizinho. Fala aí para o do lado. Amém, gente? Pode olhar para o irmão e diga, é muito duro escutar tudo isso. Fala para o irmão. Amigos, veja o que diz o versículo 10. Lê para mim o versículo 10, em nome de Jesus, bem alto. Epa, parece que eu escutei o que aí? Todo povo estava de fora a hora da oferenda do perfume. Por quê, gente? Era usada flor de farinha, era usada líquido aromático, era utilizado depois animais. Quando Deus falou para Adão e Eva que se eles tocassem naquele fruto, eles morreriam. Então Deus estava falando que eles perderiam toda a graça que eles tinham com eles. Então morria a graça. E eles então pecaram, eles perderam uma graça. E quando você perde a graça, vem a desgraça. A desgraça é a oposição da graça. Vocês viram aquele relato? Ficou um tempo falando aí na televisão de uma nortista que estava na Argentina. Vocês devem ter visto isso. E que era um fazendeiro, uma pessoa de posição, que se envolveu com ela, com uma amiga dela. Olha o que Satanás faz. A jovem ainda nova, com toda a vida. O que faz essa jovem, pelo jeito, diz que estava fazendo medicina, não devia ser uma pessoinha qualquer. E para estar nesses lugares fazendo medicina, no mínimo tem que ter uma remuneração de média para alta classe. E, no entanto, o que faz uma criatura dessa pular do sexto andar nua e se esborrachar no chão? Raciocine um minuto. É comum isso? É coisa da cabeça dela? É bebida? É droga? Nada disso. É Satanás. Pode dizer, é o demônio. É o próprio. É o maldito. Porque quando ele entrava no meu corpo, e quando ele tirava a minha alma, ele sussurrava no meu ouvido e dizia, se mate, se mate. Mas Deus teve a grande
de misericórdia de defender desse maldito e de me fazer o homem que eu sou hoje. Então, esse nervosismo, essa moleza no corpo, essa depressão, é alma com saudade de Deus. É como você está com uma fome e te der um pedacinho de pão molhado com leite para você comer. Você comeu, mas não matou a fome. Então a gente vai de 8 em 8 dias numa missa e vai desligado. Pode dizer por irmão, você é desligado, irmão, fala. Você é tão desligado que você fica reparando uma mulher que entra da saia curta, uma criança que brinca, o padre está falando no sermão, você está olhando para lá, talvez está até olhando o padre pensando lá na fazenda, ou lá no jogo de mais tarde, ou no almoço que vai ter. É muito fácil. O que você lembra do sermão de domingo, se você foi na missa? Se dependesse dele para você se salvar, como que você descreveria o sermão de domingo? Fala para o do lado do Camilote, não está mentindo. Mas, amado, qualquer desaforinho que você recebe no meio de semana, você guarda ele 5 anos. E por qualquer coisa você já pode... E aí começa a falar mal do padre. Aquele padre lá é muito frio, aquele padre não prega direito. O padre não prega direito ou você não ouviu direito? Dá um tapinha no irmão dele que está escutando, bendito. Está escutando o japonês. Esse japonês é bastante cristão, parecida. Que bom que você veio, japonês. Você nunca escutou isso na tua vida. Fala para o amorzinho, ó, amorzinho. Onde você arrumou esse amorzinho, japonês? Você tem bom gosto. Parabéns. E não precisa ficar com ciúminho, não, que eu não vou querer nunca para mim. A gente vai ficar muito amigo, né? Eu gosto de japonês, porque japonês é gente certa. Os que dá para ser certo, pode confiar de mão arrumada, mas o que dá desse enrolão... É gente boa? Ah, então vou investir. Vai que vê a pombinha, né? Vai que vê a pombinha e levanta um grupo Palavra Viva no Jundiaí do Sul. Ah, já passou da hora, já passou da hora. Em Santo Antônio da Platina, já passou da hora. Vocês ficam brincando, daqui uns dias entra uma lei aí que fecha toda a igreja, quero ver aonde vocês vão. Vai preparando o campo, a coisa está fechando o cerco, né, Madeu Lima? Tá bom. Então ele vai oferecer o perfume. Por quê? Porque quando houve o pecado, Deus foi e disse: Adão, aonde você está? Vocês lembram o que Adão respondeu? Quem que lembra aí? Vai. Um de cada vez, eu não estou entendendo. Aonde? Estou escondido. Ô Joãozinho, lê Bíblia. Agora uma pergunta curiosa. Por que Adão teve que esconder de Deus? É, meu amigo. Olha dentro do teu lar. Por que você mente para tua esposa? Por que briga e separa dela ou dele? Não é o caso de vocês, graças a Deus. Porque deram mais ouvido para a tentação do que para Deus. Então tem que se esconder de Deus. Mas Deus não deixou impune. Você está escondido por quê? Você não foi comer do fruto que eu tinha proibido você comer, né, seu Adão? E ele disse: a mulher que você colocou no meu caminho. Diga, a mulher. Fala aí, irmão. Mas olha como Adão é safado. Quando ele acordou do sono e viu Eva era linda. Ele diz assim:
Senhor, agora sim, osso do meu osso, carne de minha carne. O Joãozinho, quando você encontrou a cordeirinha aí, você não respirou fundo? Se a mulher for braba, é direita. Mulher baixinha braba tem 2 problemas. É braba e ruim de cama. Mas é boa. Diga glória a Deus. Amém? Sempre está com dor de cabeça, está cansada, está indisposta. Mas isso é coisa de mulher. Deixa para lá. Queridos irmãos, queridas irmãs, ele diz que estava nu. Mas como é que ele nunca tinha visto roupa na vida? Uma criancinha aí não anda peladinha, fazendo xixi por aí, por lá. Ela não tem noção de roupa. Ela não tem noção do que é feio, o que deixa de ser. Ela não tem ainda aquela coisa dentro dela. Como? Não tem noção. Mas deixa ele pegar 18 anos para ver se ele faz. Deixa pegar 18 anos para ver se faz. Amém, glória a Deus, que bom. Queridos irmãos e irmãs, então Deus disse e ele falou, a mulher que colocou em meu caminho me apresentou e eu comi. Deus vai falar com a mulher. Por que você fez isso, Eva? A serpente que me enganou. Como a serpente não falava, Deus falou por ela. Porque fez isto, maldita seja a terra por tua causa. Ela produzirá espinho e abrolho, e você andará de arrasto na terra, comendo pó da terra todos os dias de tua vida. E tem mais uma, hein? Eu colocarei ódio entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Ela vai te esmagar a cabeça e você vai ferir o calcanhar. Então olha a palavra, aonde está teu calcanhar? Atrás de teus pés. A serpente fere, e essa ferida chama traição. O que é traição? Algo atrás da tua ação. Diga para o do lado, você sabia disso, bendito? Amém? Deu problema, o que é? Tem mulher no pedaço. Diga, mulher é um perigo. Fala aí, irmão. Diga, mulher sem Deus é um perigo. Diga. É assunto para mais tarde. Então agora o plano de Deus está quebrado. E olha como mulher chama atenção. Eu sempre lembro desse fato quando eu toco nesse assunto. Um velhinho, bem velhinho, empurrando um carrinho de sorvete. De repente passou um mulherão naquela base. E o velhinho vai. Mas deu uma testada no poste. Eu falei, vô. Mas também com um avião daquele. Eu falei, não, o senhor ainda fala nisso, vô? Diga, mulher, chama atenção. Duas coisas que deixam o homem como um bobinho. É dinheiro e mulher. Por isso eles cantam. Pode acabar tudo. Só não pode acabar mulher e dinheiro. Amém? É a malícia do mundo. Amados, mulher é tudo de bom. Mas quando a mulher é uma esposa santa. Se a mulher é uma mulher santa, a Bíblia diz que ela revigora os ossos do marido. É muito lindo estudar isto.
Então Deus vai e faz o quê? O diabo disse, não, agora Adão e Eva é meu também. Porque ele adquiriu um direito legal. Por isso que adultério é terrível. Porque quem vive em adultério, quem vive amaziado, dá direito para o demônio agir no corpo deles. Porque vive em pecado mortal. Para destruir esse pecado da morte, Deus prepara um meio de salvar o homem desse pecado. Para isso ele tinha que fazer o quê? Tirar da visão do homem o que atraiu o homem. Tirar da visão da mulher o que atraiu a mulher. Porque quando elas obedeceram o demônio, Adão viu Eva nua. Eva viu Adão nu. E isso chama a atenção de qualquer homem, de qualquer mulher, por mais santo que o homem seja, por mais santo que uma mulher seja, se ele vê uma mulher nua, um homem nu, eles levam um choque, porque aí está a ação da nudez. Então precisava cobrir isso, tirar isso da visão do homem. E de imediato Deus disse o quê? Vocês façam uma veste de palha de palmeira e cobra a vossa nudez. E eles fizeram. Eles cobriram o genital, mas não conseguiram cobrir a malícia. Porque aquilo que os olhos vê, o que o ouvido ouve, o coração sente. E esse é o drama. Porque, irmãos, eu, pela graça desse Deus, conheci a minha esposa. Eu não conheço outra mulher na minha vida. Namorei, casei, vivi 50 anos com ela. E só conheci ela como esposa. Então não tenho essa experiência de uma outra mulher como é. Mas vocês não têm ideia o índice de tentação que vem na minha cabeça, principalmente agora que estou viúvo. Porque quem não conhece, quer conhecer. E quem conhece, deseja. É como o casamento. Antes de você casar, você tem aquela loucura para se casar. Depois que casa, olha o que vira, diga misericórdia. Enquanto está no campo do amorzinho, é bem daqui, bem dali. Não é fácil. A gente brinca aí, brinca com a molecada, está arrumando amorzinho para fazer umas festas aí. Mas, tudo brincadeira, nada sério até hoje, graças a Deus. Estou esperando, se Deus um dia me der, que venha de Deus, bem, se não, que Deus corte. Porque mulher é muito bom se for de Deus, se não for de Deus, misericórdia. Então Deus teve que pagar o que o diabo pediu. E o que o diabo pediu? A morte. Porque ele é o fundador da morte. Eu devolvo Adão e Eva para você. O diabo falou para Deus: desde que você me pague o que eu pedi. E quanto você quer? Eu quero a morte. Porque eu sou o fundador da morte. Mas o diabo, muito besta, não pediu morte do quê? Ele pediu morte. Então o que Deus fez? Deus pegou um cordeiro, o mais bonito do rebanho, matou e ofereceu ao altar como sacrifício prescrito pela lei. Pela lei, o pecado mata, mas pelo amor, Deus ressuscita.
Então, os animais ficaram cúmplices de morrer para nos defender da morte. Eu estou falando da morte espiritual. Só que esse pecado, ele não saía do homem. Esse pecado continuava no homem, porque o homem não tinha como se converter, porque ele tinha uma cumplicidade. E para tirar esse cúmplice do homem, precisasse que um homem não tivesse pecado. Porque, irmãos, pecado não paga pecado. E para ter um homem sem pecado, a terra não existia. Porque o primeiro homem trazido na terra pecou. Então todos os que saem do homem, saem no pecado. Então precisava o quê? De ir fazendo sacrifício, mais sacrifício, oferecendo a Deus, louvor a Deus, oferta a Deus, para que Deus arrumasse um jeito de salvar o homem do pecado. E aí então, Deus fez um plano de salvação. Eu vou criar um altar, esse altar será um lugar sagrado. Nesse lugar eu virei falar com vocês, mas por paga desses pecados, vocês sacrificam os animais e me ofertem orações e louvores. Olha que coisa bonita. E aquele pecado, aquela nudez de Abraão, foi substituído através de um sacrifício. Que sacrifício é esse? Ir no pasto, pegar um cordeiro, matar, pegar a carne do cordeiro, queimar no altar. A fumaça dessa queima é levado para o céu, isto através de sinal, e perfumar o altar, fazer essas oferendas no altar, de uma forma oculta, onde só o sacerdote poderia fazer. Toda a queima ficava fora do altar, mas as oferendas eram para dentro do altar, trazida através do sacerdote. E isto faria com que o pecado do homem ficaria coberto. Então agora, o genital de Adão e de Eva não tem mais problema, porque a pele do cordeiro tapava. Então não tinha como eles ter malícia, porque o que malicia é o genital. Era tudo coberto, eles não viam mais. Até que veio o cumprimento da lei, e eles então se tornaram, pela lei de Deus, a palavra em ação. Crescei e multiplicai e enchei a terra. Então agora é sob a ordem de Deus. Trazendo isto para nós hoje, é aquilo que eu disse no início do nosso encontro. Aliança, o noivado, o casamento, o compromisso. Então agora, eles se tornaram marido e mulher pela palavra de Deus. Então agora eles podem ter filho e multiplicar o quanto eles quisessem ter. Assim são até nós os dias de hoje. E esses pecados ficaram então cobertos. Mas tinha que estar sempre ao templo fazendo essas oferendas, como hoje a Santa Missa, o sacrifício da Santa Missa. Porém, irmãos e irmãs,
as oferendas feitas, as ofertas feitas, tinha que estar dentro da legalidade. Se as pessoas vivessem no mundo em uma desregra, ele não era aceito no altar. E como se sabia que Deus não estava aceitando? Porque, meu Deus, temos aqui quantas pessoas? Eu vou saber quem que é mais puro, menos puro, quem é mais cristão, menos cristão? Eu não sei. Mas o Deus que eu estou pregando, Cristo que eu estou anunciando, Ele sabe aqui dentro até o que você pensa. Então Ele criou um altar. Para quê? Para que manifestasse o que a sociedade pensava. E o que a sociedade pensava? Em uma vida diferente, em uma vida de mais paz, de mais alegria, de menos doenças. Então se trazia as ofertas, o povo trazia as ofertas, colocava diante do altar. É isso que se faz até os dias de hoje. E que é necessário que você coloque uma oferta valiosa. E não essas merrecas que vocês dão. Tem gente que põe R$1 no altar, na oferta do altar. É desconhecimento, é porque não conhece. Irmãos, e o sacerdote então oferece a Deus. E Deus então abençoa, porque você está ofertando um altar que um dia te responderá por o teu ato e pelo teu sacrifício. Diferente de achar que você está dando dinheiro para padre, diferente você achar que você está comprando Deus, dou lá 10 sacos de soja para a igreja para querer a bênção de Deus. Um dia um cara chamado Simão vendeu uma terra e negou, está lá em Atos capítulo 8, negou, mentiu, o tanto que ele tinha vendido, ele caiu morto. Mas que história estúpida! Não, não é estúpida. Ele mentiu para Deus. Ele mentiu para o altar. E o altar julgou ele, porque o altar é Deus. E quando você comunga no altar, você comunga a Deus. Você não come um pão. Você não bebe um vinho. Você come Deus, você ingere o corpo de Cristo dentro de ti. E é isso que nós temos que aprender e mudar de vida. Tá bom? E aí então, entendia quem não estava legalizado através do altar. Quando se queimava aquelas flores, aquela carne, eles ficavam olhando pela fumaça. A fumaça era sinal. Hoje você vê em casos, em missas litúrgicas especiais, o sacerdote pegar o turíbulo, incensando o altar. Por que isto? Porque está oferecendo a Deus um sacrifício prescrito pela lei. Aquele incenso, ele traz um aroma, ele traz um perfume. Normalmente, se você está num estado meio de pecado, você não resiste àquele cheiro. Você começa a passar mal, você começa a tossir, a abanar. E quando a igreja está meia em litígio, a fumaça não sobe direto. Ou ela esparrama para lá, ou ela esparrama para cá. Mas quando a assembleia está em oração, num silêncio, você pode ver aquela fumaça, ela sobe até fazendo assim. Eu, quando eles incensam o altar, eu fico de olho e digo, oh meu Deus, eu estou aqui, glorifica esta comunidade. Isso é um incenso do altar. Quando Zacarias estava lá fazendo esta função, ele demorou. E o povo, você já viu, esperava pelo lado de fora. Como diz o versículo 10. Todo o povo estava de fora à hora da oferenda do perfume, o que eu acabei de explicar. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé
à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado. Vendo-o, melhor leio, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-se. Nunca tinha acontecido isto. Eu amo pregar isso, gente, eu falo isso com tanta propriedade, porque isso foi minha história. Eu estava passando carpideira lá num sítio que tinha o nome de Grotão, lá pelos lados das Barras do Jacaré, Santo Antônio da Platina. E eu estava passando carpideira no milho. De repente uma luz muito forte me bateu no rosto. E eu levei um choque, parei a mula, olhei, aquela luz ficou, mas eu não entendi nada. Eu imaginei que fosse reflexo de alguma coisa. Mas no que eu fui andar de novo, eu escuto uma voz dizer assim: suba naquele monte. O milho estava nessa alturinha, eu imaginava que era alguém que estava brincando, fazendo gozação, palhaçada comigo. Aí eu olhei para todo lado, dá um ratinho, está no retiro também, ele chama Joãozinho, ó. Que belezinha. Ele é carismático, deixa ele aí. Amém? Ele costuma subir nas pernas aí, viu? Se alguém tem medo dele, mas só para trazer bênção. Estou brincando. Joãozinho, chama Joãozinho esse. Nosso charazinho. Amém? E eu imaginando que fosse alguém que estava brincando, a hora que eu fui tocar a mula, veio a voz: suba naquele monte. E bem perto do sítio tinha um morro, aquele morro que o Amadeu deixou cachimbo lá. Você lembra, né? E eu subi lá e ajoelhei, não sei, mas foi acontecendo, estou falando que foi acontecendo. E aí veio a voz: deixe teu trabalho e eu te envio para evangelizar. Mas quem está falando comigo? Eu vi a voz, mas eu não via ninguém. Assim aconteceu com Moisés. Moisés, tira a sandália do teu pé, lugar que você pisa é santo. Assim aconteceu com Amós. Amós, deixa de cultivar sicômoro e vai falar com os reis que eles estão pecando. Assim aconteceu com Davi. Davi, deixe de pastorear e vai lá que Samuel vai te ungir. E assim aconteceu com Abraão. Abraão, deixa a tua terra, a casa do teu pai. Assim aconteceu com Paulo. Paulo, Paulo, por que me persegue? E etc. Assim aconteceu com João Camelote. Deixa teu trabalho e vai para a terra que eu te mostrar. Aliás, vai, deixa teu trabalho e vai evangelizar. Eu fiquei de bobeira. Mas como? É meio doido tudo isso. Mas passou e de repente aconteceu aquilo que eu disse no início. Fui lá avisar para que não ia ter catecismo, entrei e estou até hoje na missão. E aí são histórias longínquas que não dá nem para entrar em detalhes. Mas foi assim meu chamado. Assim aconteceu com Zacarias. Zacarias tinha a visão de um anjo ao lado dele e ele ficou apavorado. Amados, o versículo 12 diz que vendo Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-se. Versículo 13. Desse texto eu fiz uma música. Santo anjo do Senhor que está sempre a me olhar, guie-me pelos caminhos, pois no céu eu quero entrar. E assim vai por diante. Mas o anjo disse-lhe: não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, dar-te-á um filho e chamá-lo-ás de João. Ele será para ti motivo de gozo e de alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá nem vinho nem cerveja, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Olha que gesto de Deus. Olha por onde Deus começa um plano
com a família. Olha onde que Deus começa um plano com Nossa Senhora, através da sua prima Isabel, que era uma loucura. Foi tanta loucura para a cabeça de Zacarias, que a Bíblia diz no versículo 16, que ele convencerá muito dos filhos de Israel ao Senhor Deus, e irá adiante de Deus com o espírito de poder de Elias, para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Diga, glória a Deus. Olha que bonito saber disso. Olha Deus preparando a casa. E é o que Ele está fazendo. E está lá ainda lá, o Joãozinho está passeando por aí. Não fica com medo dele não. Se quiser pegar ele, Joãozinho, só trazer a Chiquinha aí que ela dá jeito nele. Queridos irmãos, e ele ficou, às vezes para tirar nossa atenção, deixa quieto aí. O inimigo faz de tudo para roubar nossa atenção, né? Deixa ele correr por aí, ele está feliz, tadinho. Queridos irmãos e irmãs, esse homem veio para revolucionar. Eu gostaria que você entendesse o versículo 16. Por isso que eu digo que naquele tempo estava como hoje. Verso 16. O que João Batista ia fazer? Segundo o que o anjo disse, converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias, para reconduzir quem? Os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. De que jeito estava esse povo? Filho brigando com pai, pai brigando com filho, marido largando de mulher, mulher largando de marido. Por isso que quando João veio pregando, ele dizia, endireitai o caminho, preparai as veredas, mude de vida, que cada um viva com aquilo que ganha, não explora ninguém, converta. Amados, Deus colocou estas palavras, então o povo vivia mesmo numa situação como o povo está vivendo hoje. Mas a Bíblia conta, já estamos terminando, que o que ocorreu, versículo 18, Zacarias perguntou ao anjo, eu gosto de escutar isto, de onde terei a certeza disto? Eu falei, Senhor, evangelizar quem? Como? Quem vai tratar da minha família? Eu não tenho estudo. Eu nunca peguei uma Bíblia na mão. Zacarias fala a mesma coisa. De onde terei certeza disto? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. A gente argumento. O meu argumento foi, como? Quem vai tratar a minha família? Eu não tenho estudo, muito mal assino o meu nome. O anjo, versículo 19, o anjo respondeu-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te trazer esta feliz nova. Eis que ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas acontecerem, visto que não deste crédito às minhas palavras, que hão de se cumprir a seu tempo. No entanto, o povo estava esperando Zacarias, e admirava-se dele se demorar tanto tempo no santuário. Ao sair, não lhe podia falar, compreender o que tivera no santuário uma visão. Ele lhe explicava isto por aceno, e permaneceu mudo.
Diga glória a Deus. Queridos irmãos e queridas irmãs, olha que notícia extraordinária. Por que vocês, como vocês entendem, na hora da consagração, os coroinha batem o sininho? Por causa deste motivo. Porque dois fatos ocorriam. Um desses fatos ocorreu com os dois filhos de Arão. Eles entraram na tenda da reunião, na época, embora sendo sacerdote, mas não sacerdote preparado pelas funções, eles entraram e desapareceram. Nunca mais ninguém viu. Osa, um servo de Davi, ele tocou na arca quando ela estava sendo transportada para Jete. Ele caiu morto. Então, quando o sacerdote estava cúmplice, e ele entrasse no templo, no lugar santo, ele desaparecia. E aí precisava esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, até que um outro sacerdote lhes fizesse uma oferenda. E esta oferenda prescrita pela lei. Então a lei determinava, quando o pecado era de um sacerdote, era um tipo de animal que era sacrificado. Quando o pecado era de jovem, era outro tipo de animal. Quando o pecado era da comunidade, era outro tipo de pecado. Mas também neste caso, a demora poderia ser por uma visão, por um diálogo que o sacerdote estava tendo com Deus a respeito de como a comunidade estava vivendo. Essas histórias se repetem hoje na Santa Igreja de Deus. Nós temos referência nas nossas cidades, onde existe um templo, uma casa chamada igreja. Esta igreja tem ramificação por nome paróquia, aliás, por nome capela. Paróquia vem do parar, do para, porque no antigo todo mundo caminhava de tenda em tenda, mas no Novo Testamento agora não precisa mais caminhar de tenda em tenda, agora tem um lugar aonde o sacerdote vai e para, por isso ele é o pároco. Queridos irmãos e queridas irmãs, e este então é o que senta na cadeira maior, na cadeira. Essa cadeira nasce em uma catedral, cátedra, que quer dizer catedrático, pessoas chamada, especializada por Deus para governar o plano de Deus na terra. Olha que bonito, quando essa humanidade começar a entender o plano de Deus com Nossa Senhora, e tudo isso que vocês estão ouvindo, vocês vão ver nos próximos temas, que quem foi a maior protagonista foi Maria. Ela na tua casa, a maior na tua casa é você, mãe, esposa, mulher, sogra, avó. Pena que você não descobriu isso. No dia que você descobrir isto, você será totalmente diferente. Porque toda função de uma casa, por mais que o homem ajude, porque não há erro nenhum nisto, mas por mais que o homem ajuda, nunca é igual à mão de uma mulher. A mão de uma mulher é sagrada. Estenda suas mãos, mulheres. Diga, minhas mãos são sagradas. Consagradas para ser a rainha do lar. Para imitar Maria. Vamos ver o próximo tema, o que Nossa Senhora fez e falou. Para terminar,
Então, como o sacerdote deu esses problemas, ou por função, ou por um outro problema, que ele demorasse e o povo ficasse por lado de fora, para o povo não se cansar e ir embora da comunidade ou da reunião, então criou um sininho. O sacerdote amarrava-se no braço uma sinetinha, porque enquanto ele estava fazendo lá o movimento, translado, mexendo com a arca, oferecendo a Deus, então o povo lá fora dizia, o sacerdote está em função, o sininho está batendo. Quando o sacerdote erga o cálice, os coroinha bate o sino, porque o sacerdote está em função com o céu, e o céu em função com a terra. Diga glória a Deus. Essa é a beleza de ser católico. Essa é a beleza de ser cristão. Está entendendo, ministros? Quantos cursos desse nosso povo precisava na igreja, né, gente? E aí então eu termino dizendo no versículo 23. Decorridos os dias de seu ministério, retirou-se para sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses ocultava, dizendo, eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim, para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O próximo tema, como nós já estudamos a preparação que Deus fez para colocar em ação a Virgem Maria, no próximo tema nós falaremos especificamente de Nossa Senhora. Ficamos de pé, vamos dar nossas mãos, segurar nas mãos, vamos rezar uma Ave Maria, enquanto o ministério se prepara para cantar uma música bem bonita. Eu não quero oferecer as minhas, mas pegue uma que você quiser aí, que esteja meio coligado neste raciocínio. Então, tudo de mão dada? Então, aperte a mão desse israelita que está do seu lado. Olha para ele e diga, você está tão bonito. Diga para ele, você está quentinho. Você está com vida. O japonês está quentinho, menina? Está com vida? Ele é bonito? Onde você achou esse homem? Lá no Japão? Não, né? Jundiaí tem japonês também? Brincadeira, como é que é seu nome? Não consigo ler daqui. Wagner? Carlo? Taizo! Esse é o nome português. E o japonês qual é? Miyazumi? Emoto. Você é da família Emoto? Sigimoto tem alguma coisa a ver com vocês? Não? É porque eu atendi muito a família Sigimoto, lá de Carlópolis. Então nada a ver, né? Que bom. Imoto. Então anda muito de moto. O nome já... Brincadeira, desculpa. O que vem lá, Alexandre? Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor.
ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto. Me ama, me abraça, me esconde em teu manto.